Meus irmãos e minhas irmãs, começamos a leitura do capítulo 14 do Evangelho segundo São Mateus. E aqui nesse texto santo de hoje, nós vemos uma coisa muito interessante para nós católicos, para nós cristãos. Vejam que é o texto que nos fala da morte de João Batista, ou melhor dizendo, do assassinato de São João o Batista. Vejam que é um texto triste, mas um texto muito esperançoso. Vejam que é um texto horripilante, uma moça feliz, jovial, podendo pedir tudo, pedir como presente a cabeça de um homem em um prato, em uma bandeja. Quase que uma cena de um filme de terror. Se a gente para pensar um pouquinho, nem a morte do belo amor na cruz nos causa uma coisa tão horripilante do que a gente imaginar a cabeça de João sendo entregue a alguém num prato. Olha, eu recordo quando eu era menino, vocês sabem, já devem ter escutado falar de Lampião. E Lampião, um cangaceiro do Nordeste, foi morto por um alagoano, chamado de Coronel Bezerra. E a cabeça dele ficou muitos anos no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, na mesma rua da escola que eu estudava. E eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito danadinho para as coisas. E muitas vezes, quando tinha uma aula livre, alguma coisa, eu pedia para ir no Instituto Histórico. E entrava, e observava, e estudava muita coisa ali. E fiz isso durante muito tempo. E uma das coisas que mais chocou a minha visita a esse museu foi justamente contemplar a cabeça de Lampião com a cabeça de todos aqueles cangaceiros. Eu não recordo 11 ou 9 por aí, mas uma prateleira de cabeças. Embaixo, mais em cima, mais em cima, mais em cima, e as armas todas. Eu recordo disso. E eu lembro, e eu já rapazote, lá pelos meus 14, 15 anos, que era o tempo que eu já comecei a ir para a escola sozinho, e eu via aquilo ali, e era a sala que eu tinha mais medo. Eu não entrava naquela sala e só ia curiar se tivesse alguém. Mas aquilo ali me chocou, a crueldade do homem. Mas me chocou também a capacidade do homem de ficar contemplando a cabeça do outro como um prêmio. Eu não sei se ainda está lá, eu não sei dar essa informação, eu vou até pesquisar. Mas aquelas cabeças ali marcaram as minhas visitas àquele Instituto Histórico. E aqui essa cena me choca também, porque uma moça jovial, talvez bela, que vivia na nobreza, estragar a própria vida, a sua própria salvação, pedindo o assassinato de outrem que não fez mal, pedindo o assassinato de outrem que só trazia palavras.
para fazer as pessoas viverem a moralidade da vida. Mas, olha, meus irmãos, viver a moralidade nos dias de hoje não é algo fácil, porque vivemos em uma sociedade muito pervertida, que prevarica o tempo todo. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas acham e julgam que podem tudo. Meus irmãos, não podem não. Vivemos em um momento da história onde as pessoas pensam que tudo é permitido e não é. E até em nome da própria felicidade pode-se destruir a vida do outro. Não pode. E até em nome dos próprios sonhos, eu posso pisar na cabeça do outro para realizar os meus? Não pode. É como a gente, hoje em dia, eu vinha pensando muito nisso, por esses dias e venho ainda. Se as pessoas tivessem o mesmo medo que hoje em dia tem do coronavírus, o mesmo medo de pecar, o inferno estaria vazio. Porque é impressionante, mas os homens hoje vivem o tempo todo nesse plano horizontal. Oh, meus irmãos, a nossa vida, ela é vertical. Nós viemos de Deus, para Deus voltaremos. Isso aqui é um estágio, estamos passando. Esse nosso corpo, em um determinado momento, não vai existir mais. É preciso não só ter medo do coronavírus, que pode destruir o corpo, mas é preciso também ter medo do pecado de Satanás, que pode destruir a nossa alma para a eternidade. É preciso que sejamos honestos com o nosso ser espiritual, com a nossa vida espiritual. É preciso viver de verdade a moralidade, fazer aquilo que é correto, de acordo com a nossa ótica, e essa nossa ótica deve estar de acordo com os santos evangelhos. Não é a minha verdade que deve prevalecer, não é de modo algum aquilo que eu acho que é correto que deve nortear a minha vida, não. O que deve nortear a minha vida é aquilo que o Senhor, o bom Deus, me pede para que eu viva, para que eu faça, para que no mundo eu seja. É claro que é difícil, mas é preciso que lutemos todos os dias. Olhem, quando esse texto cai, providencialmente no dia de Santo Afonso, eu já li essas obras todas que eu falei aqui para vocês, de Santo Afonso, e é um santo que sempre me encantou. Ele era advogado e deixou a vida jurídica para ser sacerdote, chegou a ser bispo de Santa Águeda dos Godos. E Santo Afonso, um homem que vai nos ensinar como abandonar tudo, deixar tudo para servir a Deus. Como fazer verdadeiramente da nossa vida, não uma vivência de doutrina, mas uma amizade. E por que, padre, isso? Porque as pessoas hoje em dia pensam que a vivência da religião é uma vivência de princípios de doutrina, e não é. A vivência da religião é uma amizade com o Senhor, o bom Deus, que nessa amizade existem limites, existe a doutrina que nos é colocada para que possamos vencer o pecado, viver uma vida correta para chegarmos aos céus. Santo Afonso, ele é o padroeiro da moralidade da igreja. E o que é moralidade, padre? É simplesmente a capacidade do homem de fazer aquilo que é correto,
aquilo que é certo. E aquilo que é correto e aquilo que é certo, civilmente falando, não pode estar de modo algum à revelia daquilo que é correto, daquilo que é certo, divinamente falando. Uma lei humana nunca pode ir de encontro a uma lei divina. É por isso que existe nos dias de hoje tantos choques. Vejam o mundo gritando assim: vamos agora liberar o aborto. E a igreja diz não. Por quê? Porque essa liberação não pode ir contra aquilo que Deus proíbe, que é um assassinato. E tantas outras bandeiras nós podemos levantar nessa homilia, mas para não entrarmos em delonga, eu vou preferir dar só esse exemplo. Mas uma lei civil nunca pode de modo algum sobrepor uma lei divina, senão para nós ela é moralmente ilícita, não podemos cumprir. E se porventura formos obrigados a cumprir, o pecado está naquele que nos obriga. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse mundo que nós vivemos é um mundo que está de pernas para o ar. E cada vez mais nós vemos isso. Olha, por esses dias eu fiquei vendo como a humanidade está cega e como nós mesmos cegamos. Eu achei tão engraçado porque eu comentava até com alguém, não recordo, essa propaganda que essa empresa de cosméticos, a Natura, está fazendo por esses dias, de homenagear os pais, colocando uma mulher que virou homem como exemplo de pai. E eu dizia a alguém, eu não recordo a quem, dizia assim: se eu fosse pai biológico, eu me sentiria ofendido. Porque será que no Brasil não existe nenhum homem que seja um exemplo de pai? Será que não existe nesse nosso país tão grande, um país continental, um homem sequer conhecido que seja modelo e exemplo para todos os outros? E tantos exemplos também a gente poderia ir levando. É preciso que essas coisas abram em nós um sinalizador que nos mostre que a todo nós acolhemos, mas não podemos de modo algum, de forma alguma, querer institucionalizar aquilo que é moralmente ilícito. Não. Quando Nosso Senhor nos chama para vivermos perto dEle, Nosso Senhor nos chama para moldarmos o nosso coração. É claro que aqui vocês têm que entender e compreender que moldar o coração ao coração de Cristo é obrigação para nós católicos, batizados. Quem quiser viver de uma forma errada, que viva. Quem quiser viver seguindo exemplos errados, que vivam. Mas nós católicos, que encontramos em um dia na nossa caminhada da vida o Senhor, o bom Deus, nós temos que lutar em todos os momentos para vivermos na proximidade com Ele. E vejam que esse Deus, Ele é próximo, Ele é grandioso. Olha, uma das coisas que mais me chama a atenção em Santo Afonso, que graças a Deus eu descobri na minha formação sacerdotal, eu descobri esse grande santo, porque sempre foi muito duro comigo em muitas coisas. E um padre me indicou essa obra, A Prática do Amor a Jesus Cristo. Foi a primeira que dele eu li.
Eu li essa, a prática do amor a Jesus Cristo, li a oração, li preparação para a morte e as glórias de Maria, foram 4. Mas essa bendita prática do amor a Jesus Cristo nos mostra como nós devemos viver para agradar o nosso amigo, para agradar aquele que um dia nos chamou. E esse Santo Afonso, ele nos diz uma coisa impressionante, que é no confessionário, que é o único tribunal, que o juiz é o penitente, que eu mesmo me acuso os pecados, eu mesmo me acuso, padre, eu pequei, fiz isso, e eu mesmo peço perdão, e o sacerdote ali só me dá a penitência. Por que é assim? Porque é que no tribunal do confessionário, o juiz sou eu mesmo, porque Deus me dá essa liberdade para que eu decida ser honesto com Ele ou não ser honesto com Ele. Infelizmente, algumas pessoas, elas se aproximam do tribunal, do confessionário, e são os juízes tão desonestos, porque muitas vezes vão ali, e ali mesmo escondem pecado, e só fazem mal a elas mesmas. Ser santos, sermos virtuosos, lutarmos contra os pecados capitais, não é para nós luxo, nem opcional, é obrigação. Tanto eu quanto vocês, nós temos obrigação de lutarmos para sermos cristãos virtuosos e, vivendo as virtudes, nos santificarmos. Vocês podem dizer assim, padre, para o Senhor é fácil falar, mas eu garanto para vocês, para mim é absurdamente difícil não só falar, mas também viver. Por quê? Porque tem que existir dentro de nós esse desejo desse crescimento interior que nos faça viver a santidade para alcançarmos os céus. Enquanto estivermos aqui no mundo só com medo do coronavírus, sem medo do pecado, nós até viveremos mais, mas podemos e corremos o sério risco de nos condenarmos. Não estou dizendo com isso que não devemos nos prevenir, não. Não estou dizendo com isso que não devemos relaxar, não. Estou dizendo com isso que nós devemos ser sensatos, não só ter medo daquilo que pode matar o corpo, mas devemos ter medo daquilo que mata a nossa alma. Viver santamente para alcançarmos os céus. Para terminar essa minha prédica de hoje, eu só queria terminar com esse pensamento que o salmista, com tanta delicadeza, com tanta dignidade, cantou assim: pobre de mim, sou infeliz e sofredor, mas que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Humildes, vede isto e alegrai-vos, e o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. É procurando o Senhor todos os dias, sendo humildes com a doutrina católica, sendo humildes nessa amizade com Cristo, nós enfrentaremos e passaremos pelo coronavírus e, se for da graça de Deus, um dia haveremos de chegar nos céus. Um dia haveremos de chegar até Deus.